Glória a Deus. Aleluia. A igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Aleluia a Deus. Meus irmãos, eu estava aqui meditando, pensando, né? Às vezes nós, quando vamos pregar a palavra, nós temos tantas mensagens. Ontem Deus me deu 2 mensagens e nenhuma delas é para hoje. Aí a gente fica naquela situação, meu Deus, tanta mensagem, qual é a que o Senhor quer falar? Amém? E no meu entendimento, como se trata de um culto de ciclo de oração, eu gostaria de discorrer a respeito da oração, a respeito da importância da oração, a respeito das características de uma igreja que ora, de uma igreja que busca. Amém? Eu não sei como que é a vida ministerial desta igreja, mas eu quero dizer para os irmãos que orar nunca é demais. Verdade, Deus. Orar sempre é bom. E se você puder redobrar suas orações, redobre. Oh, glória. Porque, amados, nós estamos nos últimos dias. E para suportarmos o que ainda há de vir sobre este mundo, nós precisamos intensificar nossas orações. Intensificar a nossa busca. É bem verdade que os homens de Deus do passado oravam muito. Verdade. Não pode ser diferente nos dias de hoje. Oh, glória. Quando olhamos para o Antigo Testamento, vemos que quando Deus queria dar vitórias a Israel, o Senhor, Ele pedia do seu povo jejum. Não era jejum de meia hora, não era jejum de 2 horas, era jejum de um dia inteiro, ou de dias. E hoje a dificuldade é muito grande para jejuar um dia inteiro, para jejuar mais de um dia. Você sabe por que o jejum é importante? Ele é importante tanto para a tua saúde física, como também ele é importante para a tua saúde espiritual, se houver oração. Ele é importante para a saúde física porque ele vai tirando todas as toxinas do organismo do ser humano. A ciência chama de jejum intermitente, né? O jejum, ele mata até o câncer, dizem os especialistas. Ele mata a célula velha, ele mata a célula cancerígena e ele fortalece a célula viva, aquela célula que te dá saúde. Quando você jejua, o teu corpo ele passa por um processo de desintoxicação. Então não é à toa que aqueles que viveram antes de nós nunca morreram por jejuar dias seguidos. Agora é claro, hoje a pessoa ela precisa ter uma programação, uma organização, para que ela consiga, né, alcançar, né, esses níveis. Porque para quem não tem esse hábito, ou para quem faz muito pouco, ou para quem nunca mais fez, ele vai começando passo a passo. Mas o jejum ele é importante, tanto fisicamente falando, pelo termo de saúde, como ele é bom espiritualmente falando, porque quando você jejua, não pela questão da dieta, mas pela questão de buscar mais de Deus, você vai fazer um bem tão grande para o seu corpo, como também fará um bem tão grande para a sua alma. Qual é o bem que o jejum traz para a sua alma? Renovação, libertação, cura divina, restauração, transformação. Aleluia, Deus. Renovação. Através do jejum e da oração você vence o desânimo. Verdade. Você vence o cansaço espiritual, até o cansaço físico, porque você se sente mais leve quando você jejua. Através do jejum você adquire a libertação, porque
aquilo que te amarra perde as forças na sua vida. E você é livre. Livre de todo vício. Livre de toda bruxaria. Livre de toda macumbaria. Você é livre. Teus olhos espirituais são abertos. Você vê o que poucos veem. Você chega a lugares que poucos chegam. E você consegue manter a sua vitória. Glória a Deus. O jejum, ele traz esse despertamento espiritual. Não é à toa que Daniel teve todas aquelas revelações, porque ele passou 21 dias. E foi no decorrer desses 21 dias que Deus lhe deu livramento dentro da cova dos leões, através de um anjo chamado Gabriel, que não só o livrou daquela situação, como também lhe mostrou coisas futuras. Mas para nós não ficarmos sem ler a palavra, eu convido você a abrir a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Livro de Marcos, capítulo 11, versículo 24. É o segundo livro do Novo Testamento, logo após o livro de Mateus. Marcos 11, 24. Quem achou, diga amém. Amém. Se você achou, você pode se colocar de pé, se você puder. Amém? Por isso vos digo, que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-los-eis. Por isso vos digo, que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Podeis tomar o assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, estou na tua dependência para entregar a tua palavra. Amém. Amados, não somente devemos orar, como também, se durante nossa oração nós nos lembrarmos que nós temos alguma queixa contra alguma pessoa, ali mesmo nós devemos liberar o perdão. Porque se nós orarmos com o coração magoado, com o coração ferido, com o coração fechado, com o coração cheio de sentimentos tóxicos em relação a alguma pessoa, a nossa oração nem passa do teto. Porque cria um bloqueio espiritual. E a pessoa vai morrendo aos poucos e vai adquirindo doenças. A falta do perdão, ela adoece a pessoa, adoece emocionalmente, adoece espiritualmente e adoece fisicamente. Adoece emocionalmente porque a pessoa não consegue ter um bom relacionamento com ninguém. Adoece espiritualmente porque bloqueia as orações de serem atendidas. E adoece fisicamente porque gera até câncer. Dizem os estudiosos que até o câncer tem a ver com o estado emocional da pessoa. Tem a ver com a alimentação industrializada, infelizmente, devido às substâncias que colocam nos alimentos, e isso leva muitos a adoecerem. E tem a ver também com o estado emocional da pessoa. Então, irmãos, o perdão, ele cura. E ele precisa ser praticado. Se você estiver orando e você se lembrar de alguém com quem você tem uma dívida, resolva a sua situação. Se é para chegar a pessoa, se pedir perdão para essa pessoa, peça. Porque não é somente perdoar, é pedir perdão. E não é somente pedir perdão, é se perdoar. Porque tem gente que perdoa, mas não se perdoa. Tem gente que pede perdão, mas não se perdoa. Então, isso é necessário. Você tem que liberar perdão. Porque tem muito crente que irá para o inferno porque não perdoa.
Tem muito crente que não vai ser arrebatado porque não perdoa. Então o perdão, ele é libertador. O perdão, ele traz cura emocional, traz cura espiritual, traz cura em todas as áreas que você possa imaginar. Então o perdão, ele é essencial na vida de um cristão. Uma característica da igreja que ora é que a igreja, ela perdoa. Porque não tem como a pessoa ter uma vida de oração e ser magoado com o seu irmão. É impossível, porque a pessoa, ela se enche de amor. O amor que excede o entendimento, o amor que vem do próprio Deus, ele enche o coração e a pessoa não consegue guardar sentimentos tóxicos, lembranças. Ainda que a pessoa guarde lembranças, porque perdoar não é esquecer. Perdoar é você lembrar, mas sem se ferir. Sabe quando você olha para aquela cicatriz? Você lembra que você foi ferido, mas você não sente mais dor. Assim é o perdão. Você até se lembra do passado, mas você não sente mais, porque você já perdoou. Então, uma igreja que ora é uma igreja que libera perdão. É uma igreja que não guarda. Ela pode até se sentir injustiçada, porque é carne, mas ela não fica com aquele sentimento o tempo todo. Ela sabe que tem um Deus que dá livramento. Ela sabe que tem. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ela sabe que tem um Deus que dá escape e que fortalece. Ela sabe que tem um Deus que faz justiça. Ela sabe que tem um Deus que é misericordioso. Ela sabe que tem um Deus que age em nossa causa, em nossa defesa. José poderia condenar seus irmãos à morte, mas como ele tinha comunhão com Deus, ele não conseguiu alimentar a raiva da revolta de ter sido vendido como escravo para o Egito. Ele estava com uma grande oportunidade de condenar seus irmãos, mas como ele tinha comunhão com o Espírito Santo, ele liberou o perdão para os seus irmãos. Então, amados, uma igreja que ora, uma igreja que intercede, ela tem comunhão com Deus. E uma igreja que tem comunhão com Deus, ela libera o perdão. Porque o que é ter comunhão? Ter comunhão é você ter algo em comum com a pessoa. E quando significa o crente ter comunhão com Deus? Significa que você e Deus têm algo em comum. Se Deus perdoa os nossos pecados, e se eu tenho algo em comum com Deus, eu perdoo as falhas do meu irmão. Pastor, mas é porque você não sabe o que foi que ele me causou. Mas quantas vezes a gente também não causa na vida das pessoas, quantas vezes a gente também não tropeça em palavras, quantas vezes no momento da raiva, da ira, a gente fala coisa que se arrepende depois e magoa. A pessoa que ofende se esquece, mas o ofendido não. Mas quando a gente está cheio do Espírito Santo, nós não conseguimos ficar por muito tempo alimentando aquelas lembranças, aquele sentimento, aquela revolta. Eu não sei como eu estou falando isso, mas faz parte da oração. Quem ora perdoa, quem ora ama, quem ora intercede pelos seus inimigos, como Jesus ensinou: orai, né? Amai vossos inimigos, fazer bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem. Está escrito na palavra: quem ora perdoa e intercede pelos seus inimigos. Eu me lembrei agora nesse momento que eu já tive raiva, eu já tive ódio de uma pessoa há muitos anos atrás, mas eu decidi perdoar, porque perdoar é uma decisão. Eu decidi perdoar e eu orei por essa pessoa, e a minha relação com essa pessoa é uma relação boa. Nunca mais ouvi ela, mas das últimas vezes a gente se cumprimentou, se abraçou, mas sem ninguém ter nada contra o outro.
Já passei por outras situações que pratiquei a questão do perdão e ficou tudo bem. Então, irmão, não tem por que nós estarmos perdendo tempo com isso, magoado com o nosso irmão, porque nós podemos ficar com pequenas coisas. Amém? Então, uma das características da igreja que ora é que ela perdoa, é que ela ama. Amém? Dentro dessa explicação, eu falei de uma outra característica, sem que os irmãos percebessem. Eu falei a respeito de Daniel. Uma outra característica de uma igreja que ora é que ela experimenta o livramento de Deus. Onde é que estava Daniel? Na cova dos leões. Pastor, eu tenho até que horas? Amém, até 9 horas dá para falar muita coisa. Onde é que estava Daniel? Na cova dos leões. Mas quando o anjo apareceu para Daniel, o que o anjo disse para ele? Daniel, desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração para Deus, Ele te ouviu. E Ele me enviou ao teu encontro. Mas houve uma situação. O príncipe da Pérsia não quis deixar eu vir. Mas aí o Senhor pelejou. O Senhor mandou Miguel. E eu cheguei ao teu encontro para te dar a vitória. Às vezes nós estamos orando e parece que as coisas demoram a acontecer. Mas é porque está acontecendo algo no reino espiritual. Mas uma coisa é certa: quem ora vive os livramentos de Deus. Quem ora experimenta livramento. E muitas vezes Deus só vai te responder no momento mais difícil da tua vida. Talvez não vai ser no momento que você está no seu carro, no ar-condicionado, na sua casa. Às vezes Deus vai te dar a resposta no momento do vale, no momento do deserto. É ali que Deus vai se revelar para você. Mas por que Deus faz isso? Para mostrar para você que as circunstâncias não são maiores que o teu Deus. Para mostrar para você que Deus não depende da forma como você está vivendo para Ele operar um milagre na tua vida. Para que você dependa mais dEle e para te surpreender. Porque quanto menos você espera, Deus ele já chega com o milagre, com a providência, com a resposta. Então, uma igreja que ora, ela perdoa, ela ama, porque ela está em comunhão com Deus, porque ela está cheia do Espírito Santo, e ela vê o milagre do livramento. Como Daniel viu o milagre. Porque, irmãos, Daniel ele orava desde a sua juventude. Quando ele foi lançado na cova dos leões, ele já estava idoso. Mas a vida de Daniel sempre foi uma vida de oração. Em primeiro lugar, Daniel teve que orar para poder interpretar os sonhos do rei Nabucodonosor. Porque o rei queria que alguém adivinhasse o que ele sonhou. E como nenhum dos sábios da Babilônia tinha o entendimento para aquele sonho, ele queria que todos os sábios fossem mortos, tanto os babilônios como os judeus. E como a vida de Daniel estava em risco, ele orou ao Deus dos céus. E o Deus dos céus lhe mostrou uma visão, que era exatamente aquilo com que o rei havia sonhado na noite anterior. E Daniel, ele viu o que ninguém viu. Daniel interpretou aquilo que ninguém tinha como interpretar. Por causa de Daniel, todos receberam livramento. Mas Daniel só venceu aquele problema através da oração. Os teus problemas serão vencidos através da oração. O casamento vai ser vencido através da oração. E o bom testemunho. São os filhos através da oração e o bom testemunho. É a empresa através da oração e o bom testemunho.
Por que eu falo bom testemunho? Porque Daniel tinha bom testemunho. Ele era um homem irrepreensível, ninguém achava nada na vida dele para o acusar, para o condenar. Então, Daniel uniu as duas coisas, a oração e o bom testemunho. Para o crente vencer hoje, é oração e bom testemunho. Amém? Amém. A outra característica da igreja que ora é que ela experimenta o milagre, né, de Deus preservar e livrar. Eu falei tudo livramento, né? Mas Deus, ele preserva para depois libertar. Ele preservou Daniel na cova dos leões e deu livramento. Na tua luta, se você orar e permanecer fiel, Deus vai te preservar e te dar livramento. Glória a Deus. Daniel foi para a cova dos leões sem reclamar. Daniel foi para a cova dos leões sem murmurar. Daniel foi para a cova dos leões sem negar a fé. E Deus o preservou, não deixando que os leões o tocassem, e lhe deu livramento. Anos depois aconteceu o mesmo, só que foi na vida de Pedro. Pedro foi preso porque ele era um dos líderes da igreja e era o principal. Mas Pedro, por causa das orações da igreja, e com certeza ele também estava em oração, Deus preservou ele naquela prisão. Ele não permitiu que Pedro morresse antes do tempo. Deus mandou um anjo que abriu aquela cadeia e tirou o seu servo para fora daquele cárcere. Glória a Deus. Por quê? Porque a igreja estava em oração. Para essa igreja não parar, o povo precisa orar. E eu quero dizer para vocês, meus amados pastores, continue investindo em oração. Se é para fazer tarde de louvor, faça tarde de louvor. Se é para fazer dia com Deus, faça dia com Deus. Se é para fazer jejum, 12 horas no altar de Deus. Irmão, eu vou dizer, eu gosto desses trabalhos, é gostoso. Experimenta fazer um trabalho desses, 12 horas no altar de Deus, um dia com Deus na igreja. Aí convida pregador, convida ministro, quem Deus colocar no traço de vocês, e faça um dia de oração, faça um dia de pregação, um dia com Deus, sabe? Como se fosse um retiro espiritual. Isso traz um ânimo tão grande para a igreja. Irmãos, é gostoso, porque eu já participei. Quem já participou sabe do que eu estou falando. É bom. Vai ser bom para vocês, vai ser bom para a igreja. Invista em dia com Deus e não esqueça de me chamar, que eu quero estar aqui. Invista em dia com Deus. Invista qualquer trabalho, irmão, que envolva oração. É bom. É bom, irmão, sabe por quê? Traz ânimo espiritual, traz ânimo, traz cura, traz renovação, traz libertação, traz restauração. Mas pastor, por que você está falando tudo isso? Porque nós estamos nos últimos dias. A igreja precisa orar. A igreja só vai se levantar através da oração. A igreja só vai vencer o medo de pregar através da oração. A igreja só vai ter sabedoria da palavra através da oração. Qualquer trabalho missionário que a igreja quer fazer é oração. Para abrir novos templos, novas igrejas, para levantar obreiro, para levantar diácono, para levantar dirigente. Irmão, é oração. É oração, tudo é oração. Tudo é oração. Sabe por que é oração? Porque uma das características da igreja que ora é o posicionamento. Eu já falei que a igreja que ora, ela perdoa, ela ama porque é fruto da comunhão com Deus. A igreja que ora, ela recebe livramento. A igreja que ora, ela se posiciona. E aonde que ela se posiciona? Na oração. Na oração. O que a Bíblia vai falar lá em Ezequiel? Em Ezequiel capítulo 2, versículo 1 ao 3. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito,
quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouviu o que me falava, e disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Então, Deus estava enviando Ezequiel para anunciar a sua mensagem ao povo de Israel. Mas Deus diz: olha, é um povo teimoso, é um povo rebelde, é um povo de dura cerviz. Não temam o seu semblante, porque eles vão ser sarça para contigo. Mas detalhe, Ezequiel, tu não pode de qualquer maneira. Te coloca de pé, que eu vou falar contigo, que eu vou te revelar os mistérios. Sabe o que Deus está falando? Para Deus te enviar, você tem que orar, porque você precisa do comando, você precisa da visão, você precisa ter a visão da sarça. Eu nunca esqueci aquela profecia de Irmão Ross para mim. Até hoje eu oro relembrando aquela profecia, pedindo a Deus para Deus me revelar, porque é uma grande verdade. Para você fazer algo, você precisa da visão da sarça, você precisa do comando, você precisa ter o entendimento de por onde você vai começar, você precisa ter o discernimento para você saber quem são as pessoas que vão estar contigo ou se vai você sozinho. Você precisa ter o discernimento para saber aonde você vai colocar os seus pés. Mas para você ter tudo isso, você tem que orar. Você tem que se colocar de pé para Deus falar contigo. Amém? Amém. Por isso que eu digo, meus pastores, se Deus falar com vocês, façam. É dia com Deus, é vigília, é oração, é 12 horas, é uma tarde, é uma manhã pentecostal, é uma tarde pentecostal, é uma noite, é o dia todo. É aqui, é em outro lugar. Irmão, faça, porque Deus está no negócio. Onde tem oração, concordância, fidelidade, Deus está presente. Deus está presente. Aonde há oração, concordância, fidelidade, união com a liderança da igreja, propósito, Deus está no meio. A igreja, ela precisa fazer propósito, ela precisa fazer campanha de oração, ela precisa fazer tarde de louvor, dia com Deus, vigília. Sabe para quê, irmão? Para ter mais comunhão com o Pai. Mais comunhão com o Pai. Para que haja avivamento, para que haja renovação, para que haja cura, libertação. Pastor, se em algum momento você vê que algo está fora do lugar, convoca um jejum. Vamos ver se Deus não vai abrir a porta. Vamos ver se Deus não vai quebrar as correntes. Quando Pedro estava preso, o que Deus estava fazendo? Orando. Né? Onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito isso, pastor? Lá em Atos 12. Eu faço questão de abrir. Lá em Atos 12, vai dizer o seguinte: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aleluia, Jesus. Eu tenho uma mensagem bíblica para vocês. Qualquer trabalho que vocês desempenharem, faça uma campanha primeiro. Uma campanha. Pode ser entre vocês, pode ser com outras pessoas, qualquer trabalho que vocês fizerem. Eu estou dizendo isso porque eu faço isso. Gente, para eu sair do ministério onde eu estava e ir para Madureira, eu fiz campanha de 10 dias para Deus me responder se era o tempo. Porque eu sabia que Deus ia me colocar lá por um propósito. Mas eu precisava do discernimento para saber o tempo. Eu, minha esposa e meu pai fizemos 10 dias de oração para que Deus pudesse me levar para lá. E Deus confirmou. Hoje nós temos um carro, mas nós fizemos campanha de oração
para Deus confirmar o autoescola, para Deus confirmar o carro, para Deus confirmar as pessoas que iriam nos levar até a concessionária. Tudo foi oração, pastor. Incrível que Deus respondeu tudinho. Eu tenho um propósito com Deus que eu não vou falar, porque ainda não se cumpriu, mas lá na frente, quando acontecer, se Deus me der a oportunidade, eu falarei a essa igreja que eu estou em oração para que Deus abra. Na minha vida ministerial, eu não consigo nada sem orar. E eu quero repassar isso para a visão de vocês e para a visão da igreja. Ore a Deus. Mesmo que você não saiba se é da vontade de Deus, ore a Deus para Deus te dar sim ou não. Pede para Deus te dar um discernimento. Senhor, quantos dias? É 3 dias? É 7 dias? É 10 dias? Deus vai dizer. Eu não vou dizer para você fazer 7, 10, 21 dias, não. Você vai ver com Deus. Senhor, quantos dias eu devo orar por esse propósito? Aí Deus vai te dizer. E você vai orar. E Deus vai lhe responder. E se Deus não responder, continue orando. Tudo que fizerem, até uma reforma, meu pastor, até uma reforma, faz uma campanha. Se quer ver as coisas andar mais rápido aqui nesse ministério, faz uma campanha para Deus mandar os materiais, para Deus mandar os patrocinadores. Tudo que você for fazer em prol da sua casa, da sua família, da sua igreja, do ministério, até, irmão, para você pregar aqui nessa igreja, que é santa, faz um propósito com Deus, começa a colocar em oração tudo, até para varrer uma igreja, irmão. Não é religiosidade, não. É bom depender de Deus. É bom depender de Deus. A melhor coisa que tem é você estar onde Deus quer. Porque quando você vai fazer algo sem ter a certeza que Deus te quer ali, você fica com dúvidas, você sai antes do tempo, aí procura o diácono Márcio, aí fala: pastor, eu não estou dando conta, eu vou entregar. Aí sabe o que você vai entregar? Porque você não orou. Porque se você estivesse orando, 2 coisas iam acontecer. Ou você ia aceitar e perseverar até o tempo de Deus, ou você não ia aceitar e deixar para outro. Sabe por que muitos missionários voltam? Por que muitas pessoas entregam seus cargos, não dão continuidade? Porque não oram, pastor. Porque não faz prova de Deus. Faz prova de Deus se Deus está nesse negócio. Aleluia, Deus. Faz prova de Deus se realmente tu foi chamado para aquela função. Faz prova de Deus se está no tempo de você realizar aquele sonho, aquele projeto. Faz prova de Deus se é para você ir no monte. Se é para ir, porque até para ir no monte tem que fazer prova de Deus. Porque, irmão, nem todo lugar é para a gente ir. Verdade, Jesus. Irmãos, dificilmente eu prego nas igrejas hoje. Não é porque eu não quero, mas é porque, irmão, eu preciso de uma direção. Glória a Deus. Eu preciso que Deus fale comigo. Hoje deu tudo certo porque assim Deus quis que eu estivesse aqui. Aleluia, Mas é todo Deus. convite que eu aceito. Porque são 2 coisas. Eu tenho que ver se não tem programação na minha igreja, porque eu tenho que honrar minha liderança. A forma como eu trato meus líderes, eu vou ser tratado. Glória a Deus. Se hoje eu sou um pastor respeitado lá na igreja onde eu pastoreio, é porque eu respeitei o meu antigo pastor e respeito o meu atual pastor. Glória. Se eu respeitar o meu pastor, se Deus tiver um chamado comigo para pastorear, eu vou ser respeitado pelos membros. Glória a Deus. Uma vez uma pessoa me procurou e falou: pastor, eu tenho umas ovelhas na minha igreja, mas pensa umas ovelhas que me dão trabalho, eu sou desobediente. Porém eu me lembrei que eu era uma bênção. Aí hoje eu estou colhendo o que eu plantei. Irmão, então se você for desobediente, pode ter certeza que Deus vai deixar alguém te dar trabalho lá na frente. Aí você vai lembrar que você deu trabalho lá atrás. Sabe por quê? Porque é a lei da semeadura, né? O que você planta, você colhe, até no ministério. Então, irmão, antes de você aceitar o cargo, pastor, eu tenho sua permissão? Quando o pastor Márcio lhe chamar para fazer alguma coisa, não diga não.
Diga para o pastor, diz, pastor, eu vou orar. Eu vou orar para Deus confirmar no meu coração e confirmar no seu. Porque se o senhor sentir, eu também senti, então nós estamos juntos. Mas independentemente, se Deus me disser não, mas eu vou ajudar o Senhor. Mesmo que não seja naquela função, mas eu vou estar junto. Porque o crente também não pode ficar sem fazer nada, tem que fazer alguma coisa, né? Se não vai louvar, pelo menos outra coisa tem que fazer, né, meu pastor? Não pode ficar parado, né? O pastor lhe chamou, sabe o que você faz? Não diga sim e não diga não. Diz, pastor, eu vou orar e vou falar com o Senhor. Mas se Deus não confirmar no meu coração, eu não vou aceitar o convite por enquanto, mas eu vou continuar ajudando o Senhor no ministério do Senhor precisar. Mas se Deus me disser sim, eu vou estar. Irmão, isso não é desobediência ao seu pastor. Pelo contrário, você está buscando agir na direção. Porque é mais antes você orar do que você entregar na mão dele lá na frente. E deixar o pastor coçando a cabeça e procurando alguém para entregar aquele carro. Porque a pior coisa que tem é você confiar a responsabilidade e a pessoa não dá conta. Aí o pastor tem que assumir os cargos de todo mundo. Então, para o teu pastor não padecer, ora a Deus. Não vá se comprometer com ele para depois deixar ele na mão. É mais antes de você dizer, meu pastor, eu não quero deixar na mão, por isso que eu vou orar. Porque se Deus falar comigo, pode ter certeza que eu vou lhe honrar. Se não for nessa área, vai ser outra, mas eu vou lhe honrar. É assim, irmão. A mesma coisa, meu pastor, vai fazer um trabalho na igreja. Pode ser até você, meus amor. Vamos orar em prol desse propósito para que Deus vai dizer para nós dois. Faz prova de Deus, Deus vai falar com vocês. Irmãos, eu estou falando tudo isso porque eu vivo. Se eu não vivesse o que eu estou dizendo, Deus me livre de querer falar isso para vocês. Deus me livre. Irmão, é fácil? Não é, irmão. Ontem eu estava ouvindo uma pregação que era mais pura verdade. Depender de Deus é difícil. É difícil, irmão. É bom, mas é difícil. Sabe por que é difícil? Porque quando o homem faz, você sabe o dia e a hora que ele tem para fazer. Você pode até cobrar ele. Porque você vai saber, tem quantos dias? Até que data? Mas com Deus não tem data, não tem hora. A data é dele, o tempo é dele, a hora é dele. Aí é por isso que o crente fica agoniado, porque ele quer as coisas logo, mas não vai ser naquele momento. Ele vai ter que depender de Deus, vai ter que esperar em Deus. Porém, irmão, ainda que seja difícil, é o melhor caminho. Porque o homem, ele tende a falhar conosco. Às vezes você faz algo, você confirma algo, você se compromete com aquela pessoa, ela se compromete contigo, mas nem sempre ela vai cumprir aquele acordo. Mas Deus não. O que Deus promete, Ele cumpre, Ele faz. Por isso que eu te desafio, começa a partir de hoje a fazer propósito com Deus. Pastor, eu estou desempregado, faça propósito com Deus. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de oração. Agora, se Deus colocar no teu coração de fazer um voto em termos de oferta, aí você faz. Mas é você e Deus, não diga para ninguém. Para o diabo depois no ouvido soprar. Se não está entendendo, está desempregado, faz um propósito com Deus para Deus abrir as portas. Casamento está ruim, faz um propósito com Deus para Deus descer com refrigério. Aleluia. A tua empresa não está produzindo bem, faz um propósito com Deus para Deus aumentar a lucratividade da tua empresa. Vai ajudar o pastor Márcio na igreja, faz um propósito com Deus para Deus te dar as estratégias de como ajudar este homem. Para Deus te mostrar como é que você pode ajudar ele, como você pode ajudar a sua esposa. O que você não pode é ficar no banco, tem que fazer alguma coisa. Mas faz um propósito para Deus te dar estratégias, para Deus te dar direção. Isso vale para toda a liderança. Faça propósito com Deus, faça jejuns, faça consagrações e depois me procure e me diga se realmente valeu ou não valeu a pena. Irmão, não sou eu, é a palavra que diz. Glória a Deus. Você quer uma prova? Antes de eu terminar a mensagem, falta exatamente 3 minutos para dar 9 horas no horário, no ponto. Irmão, Esther estava com a vida em risco, tanto ela quanto o seu povo. O que foi que ela fez? Ela foi logo se apresentando diante do marido dela, que era o rei? Não.
ela chamou o seu tio Mardoqueu e disse para ele: fale com o meu povo para interceder por mim durante 3 dias, vestido de saco. Ninguém é para comer, ninguém é para beber. Jejum 3 dias. Eu também vou jejuar, eu também vou orar, porque eu vou me apresentar ao rei. E a lei diz que se eu me apresentar sem o rei me chamar, eu posso perder minha vida. Então, para eu me apresentar ao rei, eu preciso jejuar e eu preciso que vocês me ajudem em oração. Isso é um código espiritual para essa igreja. Vocês podem se colocar de pé, meus pastores. Eu tenho uma outra orientação para vocês. Se for Deus, faça. Se não for Deus, não faça. Mas se vocês tiverem uma visão de querer fazer algo aqui na igreja, convoquem a igreja para jejuar. Convoque, irmãos. Nós vamos estar jejuando. Chama o povo para vir para a igreja. É bom fazer trabalho na igreja, porque a da pessoa diz que vai jejuar e nós nem jejua. Tem irmão que diz para o pastor, diz: não, pastor, eu vou orar. Vai mesmo, eu vou. Tá televisão, tá no Zap, tá no TikTok e outros lugares. Então, para evitar, olha, eu estou dando uma sugestão no entendimento que eu tenho. Se Deus estiver falando desse negócio, faça. Se não, não faça. Faça aqui mesmo na igreja, ou em um lugar que vocês sentiram gosto de fazer, mas chame todo o povo para vir para a igreja, para jejuar com vocês, no mesmo propósito. É para Deus dar um tempo próprio, maior? Chame a igreja para vir, marque o dia, marque a hora, entre em concordância com os membros, para marcar o dia e a hora, monte a programação, em prol do propósito. Vamos fazer como a rainha Esther fez. A rainha Esther, antes de falar com o rei, ela convocou o povo para falar com Deus. Vocês vão convocar o povo para falar com Deus e vamos ver se o Deus de Esther é ou não é o nosso Deus. Amém? Irmão, eu estou aplicando a palavra. Não estou tirando isso de livros, não estou tirando isso de pregações, estou aplicando apenas a palavra. Se valeu para aquele tempo, vale para os tempos de hoje. Eu não estou dizendo que nós temos que passar 3 dias jejuando, porque o propósito é a direção que Deus vai dar. Mas o que eu estou dizendo é: você quer conquistar, faça a propósito. Você quer que a igreja conquiste? A igreja tem que estar no propósito. É a igreja. A igreja estava em propósito pela vida de Pedro, Deus deu livramento. Israel estava em propósito pela vida de Esther, Deus deu livramento. Se Paulo e Silas estavam presos na prisão, e com certeza a igreja estava orando por eles, Deus deu livramento. Então, irmão, Deus vai dar livramento para essa igreja também. Deus vai dar resposta para essa igreja também. Se você é membro daqui, se obrigue com seus pastores em oração, que Deus vai abrir as portas. Se você está visitando, se obrigue com os pastores da sua igreja, que Deus vai dar vitória tanto para você quanto para a sua congregação. É desse jeito, irmão. Uma igreja que ora, são 9:01, vou encerrar logo. Uma igreja que ora, uma igreja que adquire sensibilidade com a obra missionária. A igreja estava orando lá em Atos 13:2. E o Espírito Santo falou: separai para mim Barnabé e Paulo. Quando Deus chamou Barnabé e Paulo, a igreja estava em oração. Sabe o que isso quer dizer? Até para a igreja enviar missionário, ela tem que orar. Porque Deus dá toda a visão. Quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes, onde é que o povo estava? No cenáculo, reunidos em oração e adoração. Foi ali que houve a descida do Espírito Santo, o batismo e o revestimento de poder. A igreja reveste a igreja, prepara a igreja, capacita a igreja, enche a igreja quando ela está em oração. E para finalizar, a igreja que ora vê Deus operar. A Bíblia diz que o que é ligado na terra será ligado no céu. E o que é desligado na terra é desligado no céu. Oração de intercessão, oração de concordância. Igreja que ora pedindo a mesma coisa, é ligado na terra, é ligado no céu. É desligado na terra,
é desligado no céu. A igreja vê Deus abrir as portas da bênção, da graça, da prosperidade, da unção, do milagre, da cura, do livramento. E vê Deus fechar a porta da macumba, da bruxaria, da feitiçaria, da fofoca, da porfia, do pecado. Irmão, a igreja que ora em concordância vê Deus abrir as portas da bênção e vê Deus fechar as portas da maldição. A igreja que ora experimenta a paz de Deus, guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Amém? E a Bíblia vai nos dizer lá em Filipenses 4, versículo 6 e 7. Irmão, eu estou na conclusão, eu estou só correndo. Amém? Amém, glória a Deus, já vim preparado. Aqui em Filipenses, né? Filipenses 4, versículos 6 e 7 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Irmão, pare de se preocupar, vá orar. Aleluia, Deus. Pare de se preocupar. Eita glória. Quer vencer a ansiedade? Vença na oração. Quer vencer a depressão? Vença na oração. Quer vencer, irmão, o vício? Vença na oração. Em 2013, eu tive início de depressão. Eu venci a minha depressão na oração, irmão. Glória a Deus. E você vai vencer também, porque Ele é o mesmo Deus. Deus manda te dizer: pare de ficar sofrendo, vá orar. Porque se você orar, irmão, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração e o teu sentimento em Cristo Jesus. Você quer experimentar isso? Ore, ore, ore. Em Efésios 6,18 fala que nós temos que orar em todas as ocasiões. Deixa eu ler, porque quanto mais eu leio, mais aumenta a fé. Quanto mais eu leio, mais aumenta a fé, irmão. É Bíblia, é palavra. Não te preocupa não. Efésios. Eu marquei bem aqui. Vamos ver se eu consigo abrir. Oh, Jesus, dá graça. Aleluia, Senhor. Oh, aleluia. Eu gostaria que alguém abrisse para mim Efésios 6,18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Romanos 12,12. É a última referência, eu prometo. Romanos 12,12. Regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e perseverai na oração. Aleluia. Nós temos que orar em todas as ocasiões, com todas as súplicas, e nós temos que perseverar em oração. Se você recebe essa palavra, aplauda Jesus. Aleluia.